114. Passados 365 dias da data da emissão e sem que seja procurado, o mandado será desarquivado e cancelado, procedendo-se a sua juntada aos autos, que serão conclusos ao juiz para as providências cabíveis. Artigo 1114-A. O mandado de levantamento eletrônico, MLE, não terá prazo de validade entre a gravação no sistema e a assinatura do magistrado, caso a opção do beneficiário seja o levantamento em moeda corrente no estabelecimento bancário. A validade será de 120 dias após a assinatura do magistrado, depois do que será considerado vencido. Artigo 1115. As três primeiras vias do mandado de levantamento judicial, após assinadas pelo escrivão judicial, com atendimento do artigo 1113, serão entregues ao interessado, que passará recibo na quarta via ao final de cada expediente, com base nas quartas vias retidas. O escrivão judicial relacionará em duas vias os mandados expedidos. Nessa relação, em impresso próprio, será remetida ao estabelecimento pagador até às 10 horas do dia útil imediato. O estabelecimento passará recibo na segunda via da relação, devolvendo-a ao ofício de justiça, que a manterá em arquivo na pasta onde se encontram as quartas vias retidas, para os fins do parágrafo 1º do artigo 1116. Ocorrendo situações emergenciais, poderá o escrivão judicial, mediante prévia autorização judicial, encaminhar ao estabelecimento pagador, durante o expediente, relações extras para um ou mais mandados expedidos no dia, emitidas ou não naquela data. Artigo 1116. Ao lhe serem apresentadas as três vias do mandado, o estabelecimento pagador efetuará a liquidação de acordo com a opção do interessado, mediante preenchimento em campo próprio. Inciso 1. Imediatamente ou em até 48 horas, com remuneração pro rata, referente à fração do mês entre a data do aniversário mensal do depósito e a data do efetivo resgate. Inciso 2. No dia da conta judicial ou o dia útil imediato, mediante cálculo completo dos juros e da correção monetária. Parágrafo 1º. A segunda via do mandado de levantamento judicial, autenticado eletronicamente, será devolvida ao ofício de justiça mediante relação diária, destinando-se ao processo. Recebendo-a, escrivão passará recibo na segunda via e dará baixa em sua relação, podendo inutilizar a quarta via ou mantê-la em arquivo após carimbá-la, cumprido, no caso do mandado de levantamento eletrônico, MLE, a consulta quanto ao resgate deverá ser feita obrigatoriamente pelos funcionários da unidade judicial, no sistema do portal de custas, recolhimentos e depósitos, com a juntada do comprovante nos autos. Parágrafo 2º. Caso o interessado opte por receber em moeda corrente o correspondente valor, não poderá superar R$ 5.000, conforme artigo 16 da Resolução 2892 do Banco Central, tanto para o caso do MLJ quanto para o caso do MLE. Parágrafo 3º. A liquidação, se o valor superar o máximo acima referido no parágrafo 2º, dar-se-á somente por transferência eletrônica disponível, TED, para a conta bancária do próprio interessado ou de seu advogado com poderes suficientes
ou ainda de sociedade de advogados por ele integrada. Parágrafo 4º. No caso previsto no parágrafo 3º, se o interessado não for titular de conta bancária, o banco pagador transferirá o montante devido para a conta poupança, a ser aberta sem qualquer ônus em nome do interessado. Em caso de MLJ, a abertura da conta bancária dependerá de pedido da parte interessada, mediante a apresentação do MLJ, e em caso do MLE, mediante a apresentação pela parte interessada de ofício judicial, contendo a ordem de abertura. A conta será aberta na agência em que o apresentado, o MLJ ou o ofício judicial, conforme o caso, observando-se as instruções e cautelas definidas pelo Banco Central do Brasil. Essa conta poupança poderá ser movimentada sem nova autorização judicial, devendo o banco comunicar a abertura da conta ao juízo do processo, inclusive com o número necessário para a transferência via MLE, quando for o caso. Artigo 1117. No caso de MLJ, se o interessado não protocolar as 3 vias do mandado no estabelecimento pagador, no prazo de 30 dias, a ordem não poderá ser cumprida. Artigo 1118. Transcorridos 45 dias da expedição do mandado sem que o estabelecimento destinatário acuse o pagamento, o escrivão judicial cancelará a 4ª via do MLJ, apondo o carimbo adequado e juntará ao processo, anotando o fato em sua relação e passando a aguardar nova provocação do interessado para a expedição de novo mandado. O interessado devolverá as vias do mandado anterior, já invalidado ao ofício de justiça, ressalvados eventual perda ou extravio afirmados em petição, situação que será resolvida pelo juízo competente. Artigo 1119. No caso de MLJ, o mandado protocolado dentro do prazo de sua validade, artigo 1114, aguardará o retorno do interessado no prazo máximo de 10 dias a contar do protocolo. Findo esse prazo sem comparecimento do favorecido, o estabelecimento pagador cancelará as providências internas que houver tomado e devolverá ao ofício de justiça mediante relação às vias que permaneceram retidas. O escrivão judicial tomará as providências previstas no artigo 1118, juntando as primeiras, segundas e quartas vias ao processo. Artigo 1120. Nas relações diárias de ofício de justiça para os estabelecimentos pagadores e vice-versa, constarão necessariamente o número do mandado, exemplo 1/86, 2/86, 1/87, 2/87, etc. O número da parcela do depósito a que se refere, nome do favorecido e valor. Em observação constarão os mandados eventualmente cancelados ou devolvidos no dia, indicando número, nomes e valores. Parágrafo único. As relações de remessa diária serão confeccionadas e fornecidas aos ofícios de justiça conforme modelo previamente elaborado em conjunto com o estabelecimento bancário e disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na página do sistema informatizado do MLJ.